nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Geise, no campo missionário de Lagoa, no Alto Sertão da Paraíba. Eu e minha família, nós estamos bem, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem cuidado de nós e não há nenhum caso, nem suspeito, nem confirmado do Covid-19 por aqui, mas nós estamos tomando todas as precauções e também orando com a igreja, pelo nosso país, né, pelas igrejas espalhadas pela face da terra e também por outros países que estão sofrendo essa adversidade, sofrendo por tudo isso que está acontecendo, né? E o Senhor, Ele nos deu uma palavra de consolo, de conforto, de esperança para estar compartilhando com os irmãos da igreja de Vila Norma. E se você tiver com a sua Bíblia aí, me acompanhe em Salmos 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Irmãos, esse capítulo foi escrito pelo salmista Davi. E o salmista Davi, a intenção dele nesse capítulo é exaltar a majestade do nosso Deus. Exaltar o nosso Deus poderoso, o nosso Deus que criou todas as coisas. É o Deus que formou tudo o que existe, que nós conhecemos como existência, e Ele está no controle de todas as coisas. No versículo 1, ele coloca que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ou seja, o Senhor é o Criador de todas as coisas e tudo o que existe aqui pertence ao Senhor. Toda a nossa vida, a nossa família, a criação do Senhor, tudo isso pertence ao Senhor. Então nada passa desapercebido pelo olhar do Senhor. Nada passa desapercebido pela vontade do Senhor, mesmo que muitas das vezes nós não entendamos, por mais que muitas das vezes a gente se questione, mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com o mundo? Mas o que nós sabemos, o que nós entendemos, que ao Senhor pertence a terra. E tudo, absolutamente tudo que nela existe. E no versículo 2, ele fala que fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Ele está remetendo aqui lá no capítulo, né, lá em Gênesis, sobre a criação, né, que Deus criou os luminares, Deus criou tudo o que contém na terra e depois, por fim, Deus criou o homem. E também aqui nesse versículo 2, ele fala, né, porque ele fala de toda a criação, ele fala sobre os mares. É porque vários versículos da Bíblia, ele coloca que o Senhor, ele é majestoso em relação aos mares também. Porque quando nós vemos um rio, quando nós vemos um riacho com as águas bem calminhas, está tudo bem. Mas quando a gente se remete ao mar, aos altos mares, onde tem aquelas ondas, onde vem as tempestades e vem aquele pavor e você pensa, eu não gostaria de estar naquela situação. Deus está controlando aquela situação também. E esse mar, que às vezes, a gente remetendo
né, para nós, ou seja, as adversidades que se levantam, os problemas que se levantam, que parece que vão nos submergir, que parece que a gente não vai conseguir respirar, que parece que a gente não vai conseguir vencer, que parece que a gente não vai conseguir chegar ao topo e a gente conseguir respirar. É aí que nós vemos a mão de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. E nós não nos submergiremos, e nós não nos afogaremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o criador de todas as coisas e tudo que contém, inclusive as adversidades. O Senhor às vezes permite que elas venham, que elas cheguem até nós, para que possamos crescer na fé, para que possamos amadurecer, para que possamos nos fortalecer no Senhor. E no versículo 3 ele diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar. Na realidade, se a gente for estudar a origem, né, no hebraico, esse subir e esse permanecer, eles pertencem ao mesmo verbo kum, e eu não sei se a pronúncia está certa, mas esse mesmo verbo ele remete tanto ao verbo subir quanto ao verbo permanecer, ou seja, aquele que está em Deus, aquele que permanece no Senhor. Então ele pergunta: quem subirá? Quem vai permanecer? Ou seja, quem vai confiar? Quem vai depositar a sua angústia? Quem vai depositar a sua fé no Senhor? E no versículo 4 ele responde: o que é limpo de mãos, ou seja, aquele que tem atitude reta diante do Senhor. E ele fala: e puro de coração, aquele que tem os pensamentos voltados para o Senhor e que não entrega sua alma à falsidade, ou seja, aquele que é verdadeiro diante do Senhor e nem jura dolosamente, ou seja, jura em nome de Deus, jura em nome do que for. Nós não precisamos disso, nós precisamos apenas confiar. Então quem é aquele que vai permanecer nos atos do Senhor? Quem é aquele que vai permanecer na segurança, nos braços desse Pai? Nós, aqueles que nós temos atitudes retas, que temos pensamentos sinceros diante do Senhor, nós que buscamos ao Senhor, nós viveremos. Não que a gente não passe por tribulação. A palavra do Senhor diz, né, que nós passaríamos por tribulações, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu por nós, mas precisamos estar aonde? Firmados no Senhor. Então, este que fica firme no Senhor, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então nós que permanecermos fiéis ao Senhor, buscando a face do Senhor, eu sei que nesse tempo é tão difícil, porque você liga a televisão e fala em mortes, você desliga a televisão, você liga o rádio e fala em mais mortes e mais problemas, em isolamento, que essa palavra muitos de nós nem conseguimos mais ouvir, não é mesmo, sobre isolamento, porque nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos de ter o sustento para a nossa família. Mas o Senhor aqui está dizendo que nós obteremos a sua bênção. Então, não é que nós não venhamos a ficar preocupados, mas nós precisamos depositar essa preocupação no altar do Senhor. Porque nós seremos abençoados pelo Senhor se nós depositarmos a nossa fé nele. Então, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Essa é a nossa geração, querido. É a geração de nós que buscamos ao Senhor. É a nossa geração que nos rendemos prostrados ao Deus que pode todas as coisas, o Deus que é poderoso. Por isso que tanto no versículo 7 quanto no versículo 9, o salmista ele coloca: levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou seja, não fiqueis cabisbaixos, preocupados, ansiosos por coisa alguma. Muitas vezes, quantos estão entrando em depressão por causa desse problema que está acontecendo? Mas levantai as vossas cabeças. Mas quando a gente levanta a nossa cabeça, não é apenas porque eu vou levantar a cabeça porque eu sou uma pessoa de fé, não. É você levantar a cabeça e saber que do alto vem o socorro.
É do Senhor quem vem o socorro. É você levantar a sua cabeça e olhar para o céu e ver que do Senhor vem o socorro. Então, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos erguer a nossa cabeça para o alto e orarmos ao Senhor e buscarmos ao Senhor tendo vida reta, tendo pensamentos corretos, verdadeiros diante do Senhor. E depois, tanto no versículo 8 e no versículo 10, para finalizarmos, ele coloca: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Quem é mais forte que o nosso Deus? Quem é poderoso? Quem é mais poderoso que o nosso Deus? Diante dessas dificuldades que estamos enfrentando, ou diante das bonanças que muitas das vezes nós nos esquecemos de buscar o Senhor. Ele é o forte, é o Deus forte e poderoso que guerreia as nossas batalhas. Esse livro, além das possibilidades de Jim Stier, não sei se a pronúncia é essa, ele conta a trajetória da Agência Missionária Jocum aqui no Brasil, especificamente em Belo Horizonte, onde tudo começou. E esse missionário, Jim Stier, ele e sua esposa, quando eles vieram para o Brasil, eles encontraram muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Esse livro, eu gosto muito desse livro porque ele não conta apenas as bênçãos, que às vezes nós somos motivados, levados apenas a pensar, não, eu quero ouvir bênção para eu renovar minha fé. Mas às vezes também é bom a gente ouvir as dificuldades que os nossos irmãos enfrentam para a gente se identificar, poxa, eu não estou sofrendo sozinho. O meu irmão também está sofrendo, então eu vou orar pela minha vida, mas eu vou orar pela vida dele também. É a gente se compadecer do outro, se identificar com o outro. É muito bom a gente ler esses tipos de livros também. E esse missionário, quando ele chegou no Brasil, ele já chegou com tanta dificuldade que ele queria até desistir. E a esposa dele, a Pamela, ela perguntou assim para ele: você crê que Deus nos trouxe para o Brasil? E naquele momento ele estava tão frustrado de tanta derrota, de tanta coisa que ele tinha enfrentado, que parecia que não ia ter jeito, e ele só balançou a cabeça como se fosse sim, que ele cria que o Senhor tinha trago. Então ela foi e perguntou assim para ele de uma forma muito delicada, mas muito direta: então, por que você está achando que há impossibilidades? Por que você está preocupado? E ele diz que aquela palavra veio de contra o coração dele. Só que não só uma vez, porque ela teve que repetir essas duas frases, a pergunta e essa resposta durante vários anos da vida deles, de tantas dificuldades. Hoje a Jocum está espalhada, né, pelo mundo todo. Aí eu te pergunto, para a gente finalizar essa palavra: você crê que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas? Então por que você está preocupado? Não se preocupe, meu querido. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Então levante sua cabeça. Olhe para o alto, que do alto virá o socorro do Senhor. Que essa palavra edifique a sua vida como edificou a minha. Em nome de Jesus. Amém.